Saudações tricolores, sejam bem-vindos ao canal Máquina Tricolor. Eu me chamo Leandro Goulart e sou torcedor da primeira e mais importante instituição futebolística desse país. Beijei muito profundamente esse escudo, porque como vocês podem perceber, estou trajando uma camisa de goleiro. Para quem não sabe, a camisa de goleiro do Fluminense, a número 1, é a camisa mais importante da nossa instituição. Mas não é isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Isso aí pode ficar para um outro dia, um outro tema. Hoje eu vou gravar um vídeo sobre um nome muito especial na nossa história. Para muitos é o mais especial. E aproveitei para gravar esse tema porque a Flu TV colocou um vídeo, postou um vídeo essa semana sobre ele, que eu achei muito legal. Cavalieri se despediu nessa semana também, que aliás, Cavalieri usou essa camisa aqui, né? Esse modelo muito bonito da Adidas. E por isso eu estou trajando ela para falar desse nome que vocês já devem imaginar quem é. Mas antes da gente começar, não se esqueçam, 4 coisas que ajudam demais o canal. Se você curte o canal, se acha que o canal merece crescer, merece ter continuidade, então vai lá, se inscreve quem não está inscrito, compartilha nos vídeos, nos grupos de WhatsApp, dá o like, importantíssimo, o joinha, e manda ver nos comentários. Isso só faz o canal crescer cada vez mais e não custa nada. Vambora, Fluminensear? Vamos com tudo. Carlos José Castilho, nascido no ano de 1927, no Rio de Janeiro, aqui no bairro de São Cristóvão. Você já deve estar imaginando de quem eu estou falando, né? Aos 19 anos, em 1946, chegou ao Fluminense Futebol Clube e foi aqui, na nossa instituição, que ele acabou se tornando uma lenda, uma verdadeira lenda, não só da nossa instituição, como do futebol brasileiro. Você já deve estar sabendo de que eu estou falando, é dele mesmo, Castilho, goleiro do Fluminense, que disputou 4 Copas do Mundo, venceu 2, jogou 698 vezes pelo Fluminense e é o jogador que mais vezes vestiu a nossa camisa. Para muitos, ele é o maior ídolo da história do Fluminense Futebol Clube. Eu gravei um vídeo sobre isso, vou deixar o link aqui, não se esquece de olhar na descrição, que é um vídeo muito legal que eu gravei, recebi bastante elogios, foi um vídeo difícil, não é fácil entrar nesse tema, mas graças a Deus eu consegui me sair bem, a galera gostou muito. Então eu vou deixar o link aqui novamente falando sobre esse tema, quem é o maior ídolo da história do Fluminense. Clica lá na descrição, curte o vídeo aí e me diz o que vocês acham. Mas vamos falar dessa lenda. Por que eu resolvi gravar um vídeo falando dele? Porque essa semana a Flu TV, que aliás, eu sou suspeito para falar da Flu TV, né? Sou fã número 1, sou discípulo do Daniel Cohen, que é o diretor da Flu TV, que, cara, tá dando um banho. Eu fico muito triste, cara, eu lamento muito quando eu vejo o Tricolor assistindo esses programas aí, ao invés de se inscrever na Flu TV e assistir o conteúdo lá. Cara, vocês vão ser muito mais Fluminense do que já são se acompanhar os conteúdos da Flu TV, que são de altíssima qualidade. Não é só relacionado à história não, tá? É o dia a dia do clube, treinamento, entrevista com o jogador, guerreiro da rodada, fábrica de xerém. Meu irmão, é muita coisa boa que tem lá. Não se esquece, se inscreve na Flu TV e acompanha lá. Então, como eu estava falando, a Flu TV fez um vídeo onde levou o filho do Castilho e os netos dele para assistirem o jogo contra o Volta Redonda por 7-0. Cara, já começou a me dar um troço aqui, já vou até pedindo desculpa para vocês. Se eu me emocionar falando sobre esse vídeo, me desculpem, me perdoem, já estou pedindo desculpa de antemão. Eu já estou me emocionando. Porque quando eu vi o vídeo, cara, uma neta dele falou algo assim que vale para a torcida do Fluminense inteira, né? Ela falou mais ou menos assim. Eu vou deixar o link do vídeo aqui também, tá? Para vocês. Eu vou deixar o link desse vídeo e do vídeo da inauguração do nome do CT, que os filhos do Castilho foram. Ela falou assim, a gente não tem ideia do que foi o nosso avô para o Fluminense, para o futebol. E a gente vindo aqui no Maracanã e vendo o nome dele na calçada da fama, faz a gente ter uma noção maior e melhor do que ele foi. Cara, eu falo isso pra neta dele e falo pra vocês.
Vocês não têm ideia de quem foi esse cara para a nossa instituição. E é isso que eu vou tentar falar aqui no vídeo de hoje. Castilho estreou no Fluminense em 1946 e encerrou a carreira em 1965. Foram 19 anos jogando no Fluminense. E quando ele encerrou a carreira, ele teve uma curta passagem pelo Paysandu, onde ele terminou de jogar futebol lá. E isso foi suficiente para tornar ele o maior goleiro da história do Paysandu. É isso mesmo, Paysandu de Belém, uma potência lá do norte, juntamente com o Remo, 2 clubes fantásticos. Castilho é o maior goleiro da história do Paysandu. E o Castilho, quando encerrou a carreira de jogador, ele foi ser treinador também. Em 1977, Castilho leva o Operário de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, ao 3º lugar no Campeonato Brasileiro. Esse campeonato foi vencido pelo São Paulo nas finais contra o Atlético, uma final histórica disputada por pênaltis. E em 1984, ele foi campeão paulista pelo Santos, aquela final que o Serginho Chulapa faz um gol contra o Corinthians, se eu não me engano foi 1-0, não vou me recordar o placar agora. O Castilho é uma figura muito querida no Paysandu, no Operário de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, da capital, e no Santos. Ele é muito querido pela torcida do Santos porque foi um título espetacular, o Santos vivia um jejum longo e o Castilho conseguiu com que o time vencesse o Corinthians nessa final. Pelo Fluminense, ele ganhou diversos títulos, Campeonato Carioca, Torneio Rio-São Paulo, torneios que tinham muitos na época, e a Copa Rio de 1952, o Mundial de 1952, Castilho era o nosso goleiro. O Fluminense tinha um timaço, e no gol a gente tinha essa lenda. E tem umas histórias muito legais do Castilho que dão uma dimensão assim do que ele foi. Não só a questão de amor ao clube como atleta, e até como inspiração para outras pessoas. Uma delas é muito especial, muito falada aqui no nosso futebol brasileiro. Para muitos é o maior técnico da história do futebol brasileiro. E a imprensa não te fala isso, mas eu estou te falando agora. O Castilho foi a grande inspiração dele, foi o grande mentor dele. Todo mundo sabe que o Castilho não tinha o dedo mindinho, porque ele amputou, né? O busto está lá na entrada da sede. Você chega lá, você vê o busto dele segurando a bola e faltando um dedo. Isso porque em 1957 o Castilho já vinha com problemas crônicos de lesão no dedo e os médicos não conseguiam resolver. Ele sofria muito com a dor e isso estava atrapalhando o desempenho dele. Tinha que ficar fora do time, desfalcava o time. E aí ele, numa consulta médica, falou pro médico que ele tinha que resolver aquele problema de qualquer jeito, e o médico brincou com ele falando o seguinte: Castilho, a única forma de resolver o problema do seu dedo é amputando. Ele falou rindo, brincando, jamais ia imaginar a resposta que ele iria ouvir. E o Castilho vira para ele e fala: então amputa. O médico falou: Castilho, você tá maluco, eu não posso fazer isso. Ele falou: não, amputa. E aí gerou-se um imbróglio, e aí o Castilho teve que assinar um documento se autorresponsabilizando, um documento de 3 vias. O Castilho assinou. E ele amputou o dedo porque ele não queria deixar o Fluminense na mão. O Fluminense precisava dele, dependia dele. E no busto da sede diz o seguinte: derramar suor, derramar sangue, derramar lágrimas, muitos já fizeram por um clube, mas só um deu uma parte do corpo por amor a uma instituição. E foi Castilho. Ele foi responsável por uma legião de milhões de torcedores que ele conquistou para o Fluminense. Formou muitos torcedores e ele tinha uma característica que na época estava muito à frente do seu tempo. O Castilho era um cara que se dedicava ao máximo aos treinamentos e a estudar os adversários. Naquela época não tinha vídeo, não tinha YouTube, não tinha nada. Então o que ele fazia? O Castilho ia para os jogos dos adversários, sentava nas cadeiras e assistia os jogos dos rivais, Vasco, Flamengo, América, Botafogo, Bangu, para perceber como era o estilo de jogo do atacante, para quando ele fosse enfrentar o atacante, ele saber como se portar melhor e dificultar a vida do cara. Por exemplo, ele percebia que um determinado atacante dominava a bola de um jeito e quando ele ajeitava o corpo de uma forma, ele iria chutar em tal lugar com a perna tal. E ele percebeu também que as cadeiras azuis do Maracanã ficavam justamente atrás do gol, no campo de visão dos atacantes. E o que ele fez? Ele mandou confeccionar uma camisa azul, essa camisa é histórica, o Fluminense um tempo atrás fez a réplica dela,
Inclusive foi um crowdfunding, né? Para arrecadar fundos para fazer o busto dele. E essa camisa era exatamente igual à cor das cadeiras azuis, porque ele percebeu o seguinte, que o goleiro tinha uma cor diferente das cadeiras, então quando o atacante virava de frente para o gol, ele tirava do goleiro, porque contrastava. E aí o que ele fez? Para tirar a referência dos atacantes, ele fez essa camisa azul e dificultou ainda mais. Tanto que o Ademir Queixada, que foi campeão com a gente no Super Campeonato de 1946 e é um ídolo do Vasco, disse o seguinte, já era quase impossível fazer gol no Castilho, agora ficou mais impossível ainda porque ele ficou invisível. Porque o Ademir virava e só via tudo azul, não via mais o goleiro. Isso dificultou muito a vida dos goleiros. O Castilho é o grande mentor do Tele Santana, como eu falei anteriormente. Era um cara, o Castilho era um cara que se dedicava muito aos treinos. E tem um depoimento legal do Pinheiro, zagueiro histórico, o segundo cara que mais vestiu a nossa camisa, só perde pro Castilho, que ele dizia que quando chovia, os jogadores falavam, pô, beleza, hoje não vai ter treino. E aí quando eles botavam a cabecinha para fora da porta, tava o Castilho sozinho, com qual é o nome daquilo? Com rodo na mão, tirando água do gramado. E gritava para eles, vambora, vamos treinar. Porque ele acreditava muito no treinamento, na repetição. Era um cara extremamente dedicado. E aí quando você vê toda a carreira do Tele Santana como treinador e você vê os jogadores falando dele, você percebe que tudo que ele aplicou, ele aprendeu com o Castilho. Um cara que ia para os jogos para assistir os atacantes jogarem, para estudar os adversários. Um cara que acreditava no treinamento, podia estar chovendo, estar nevando, podia estar sol, podia estar o que fosse, que ele ia se matar de treinar para que ele pudesse estar sempre em plena forma física e técnica para defender a nossa instituição. Eu acho que eu falei bastante coisa aqui, mas tem duas histórias muito legais que eu não posso deixar de contar para vocês. Certa vez o Castilho esbarrou com Ademir Menezes, o Queixada, ídolo do Vasco, ídolo nosso também, por que não? Jogador famoso da frase do Gentil Cardoso, que disse para a diretoria do Fluminense, dê-me o Ademir e eu lhes darei o campeonato. O Fluminense contratou Ademir em 1946 e venceu o super campeonato. E aí os dois esbarraram na rua, era véspera, era semana de clássico, Fluminense e Vasco, e aí o Castilho vira pra ele e fala, caramba, pô, tô com furúnculo embaixo do braço esquerdo, cara, pô, tá me incomodando pra caramba, sei nem se eu vou jogar. E aí se despediram, foram embora. Chega no jogo, pênalti pro Vasco. Quem vai pra cobrança? Ademir. O Ademir pensou, ele tá com furúnculo no braço esquerdo, não vai aguentar pular lá. O Ademir bateu do lado esquerdo, o Castilho pegou. Aliás, o Castilho foi um dos maiores defensores de pênalti da história do futebol brasileiro. O apelido dele era Leiteria, tá? Eu esqueci de falar isso. Era um apelido atribulado a quem tinha sorte na época, era uma gíria aqui do Rio de Janeiro, de um leiteiro que ganhou 2 vezes na loteria, e aí quem tinha sorte chamava o cara de leiteiro. Só que o Castilho tinha tanta sorte que os caras diziam que o Castilho era uma leiteria completa. E aí então o Castilho defendeu o pênalti do Ademir, e aí depois do jogo ele gentilmente foi até o Ademir e pediu desculpa. Pô, eu queria te pedir desculpa. O Ademir falou, por quê? Porque eu enganei você, eu menti que eu tava com furúnculo. Eu tava pressentindo que esse jogo poderia ter pênalti, falei aquela história pra você, e eu tenho certeza que você bateu no lado esquerdo porque achou que eu tinha uma dificuldade. Olha a visão do cara, irmão. Olha a visão do cara. Defender um pênalti dessa forma, induzindo o Ademir Queixada, um dos maiores centroavantes da história do futebol brasileiro, a bater no canto esquerdo. E tem outra história sensacional dele também, que eu ouvi do Valdir Espinosa, saudoso Valdir Espinosa, falecido. O Castilho era treinador do Vitória, e o Valdir Espinosa jogava lá, o Mário Sérgio, aquele que faleceu no acidente da Chapecoense, um craque que jogou na máquina tricolor também jogava no Vitória. O Mário Sérgio era um jogador daqueles bad boy, sabe? E num treino lá rolando, ele sabia que o Castilho era goleiro, o Castilho bem aposentado, já idoso, já velho, né? 50 e tal, quase 60. O Mário Sérgio fala, aí professor, o senhor era pegador de pênalti, né? Ele, eu peguei bastante pênalti na minha carreira. Falou, se eu bater pênalti, o senhor não pega nenhum. Desafiou o velhinho, né? Aí o velhinho virou pra ele e falou assim, vamos fazer o seguinte, tu bate 5, eu vou pegar 3, se eu não pegar, tu ganha a aposta. Aí todo mundo riu, né? Pô, vai pegar 3 pênaltis de 5. A Mário Sérgio bateu primeiro, ele nem se mexeu. Gol do Mário Sérgio. O Mário Sérgio bateu o segundo, ele nem se mexeu. Aí todo mundo ficou rindo, né? Pô, esse velho tá maluco. O Mário Sérgio bateu o terceiro, ele pegou, bateu o quarto, ele pegou, bateu o quinto, ele pegou. Aí a galera foi uma loucura, né, irmão? E aí depois chegaram pra ele e perguntaram, pô, professor, o senhor nem pulou nos 2 primeiros pênaltis, por quê?
Falou que eu estava só observando o jeito que ele batia na bola. Quando eu matei a charada, quando ele corria, eu já sabia onde ele ia chutar e eu peguei. Peguei os 3. Esse foi Carlos José Castilho, lenda, mito do Fluminense Futebol Clube. Para muitos, o maior da história. Eu não vou dar minha opinião nesse vídeo, porque eu já dei em outro. Vou deixar o link aqui para vocês desse vídeo, do meu canal, e do vídeo da inauguração do CT com o nome dele, da placa, né? E da visita dos filhos dele ao Maracanã, no 7-0. Para encerrar o vídeo, eu vou falar aqui, teve um amigo que está inscrito no canal que me pediu, Leandro, indica aí uma literatura do Fluminense, coisas boas do Fluminense, para que a gente possa ler. Então, eu perdi muitos livros meus do Fluminense, eu tinha um acervo riquíssimo. E esse daqui que eu vou indicar é obrigatório. Se você quer iniciar a literatura tricolor, você vai iniciar por esse. E eu guardo ele com muito carinho, primeiro pelo conteúdo, e segundo porque eu recebi do próprio autor, de presente, do Daniel Cohen. Estádio de Laranjeiras, 100 anos, aqui nasceu o futebol brasileiro. Carlos Santoro, Daniel Cohen, Heitor Dalancourt escreveram. Eu recebi de presente das mãos do Daniel Cohen, então eu guardo com muito carinho. Se você quer entender o que é o Fluminense Futebol Clube, quer saber o real tamanho do Fluminense Futebol Clube e o que a nossa instituição representa para o futebol brasileiro, não vou nem falar para nós torcedores, para o futebol brasileiro e o que esse estádio aqui significa, isso aqui é leitura obrigatória. Procurem na internet, vão lá na boutique do clube, na loja, ou então entre em contato aí no Instagram do Daniel Cohen e leiam esse livro. É obrigatório. Um material espetacular, feito por ele, com foto histórica, um livro de altíssima qualidade, acabamento, tudo. É sensacional esse livro. Sensacional. Então eu recomendo esse aqui, comecem por esse. Vocês vão entender o tamanho do Fluminense. E vão entender também por que eu falo com tanto orgulho do Fluminense. Eu não sou melhor que ninguém. Eu apenas estudo a história do Fluminense. Por isso que eu sou esse torcedor enjoado, chato em relação ao Fluminense. E uma outra leitura que eu indico é esse do Osmar Lage. Com certeza o Osmar está assistindo aí. Hoje é dia de Fluminense, o livro Calendário do Torcedor Tricolor. Um livro divertidíssimo, onde você aprende e tem uma dinâmica muito legal. A cada dia do ano tem um fato bacana relacionado à história do Fluminense. Eu vou aqui no dia 30 de maio, que é o dia do meu aniversário, ler para vocês o que aconteceu no dia... Aliás, 30 de maio não, pô. Eu faço no dia 30 de janeiro. No dia 30 de janeiro, ler para vocês o que aconteceu nesse dia. Foi o dia que eu nasci, aí eu vou lá e olho, caramba, o que aconteceu com o Fluminense no dia que eu nasci? Vamos ver aqui? 30 de janeiro. Dia dos Renegados. Brasil 1, Combinado Fla-Flu 1, em 1977. A rivalidade, imortalizada pelos irmãos Nelson Rodrigues, ferrenho torcedor tricolor, e Mário Filho Rubro-Negro, foi posta para escanteio. Como palco, Maracanã, ou melhor, o estádio Jornalista Mário Filho, nome oficial do estádio, em homenagem ao criador da expressão Fla-Flu. A seleção brasileira, que se preparava para as eliminatórias da Copa de 78, enfrentou o combinado formado por jogadores do Fluminense e do Flamengo. Quase 70 mil pessoas, a maioria torcendo para o combinado, assistiram uma partida épica, em que de um lado uma seleção sem as estrelas, Rivelino e Zico, lesionados, e do outro os craques renegados pelo técnico Oswaldo Brandão. O empate em 1-1, gol do tricolor Carlos Alberto Pintinho, não retratou o domínio do combinado, e não à toa, poucos meses após a partida, 6 integrantes desse time foram convocados para a seleção brasileira, dos quais 5 estavam no Fluminense, por ocasião do jogo. Carlos Alberto Torres, Pintinho, Paulo César Caju, Rodrigues Neto e Disseu. O outro era Toninho. Já na Copa, Cláudio Coutinho foi o treinador da seleção e Mário Travalini o supervisor técnico. Exatamente a dupla comandante do combinado, em que pai e filho jogaram vestindo as mesmas cores. Olha que livro legal. Dia 30 de janeiro aconteceu isso. Aí você compra ele, vai lá numa data específica que você curte, seu aniversário, seja lá o que for, e vê o que aconteceu no Fluminense nesse dia. Então tá aí, 2 indicações. Tá aí o vídeo falando sobre Castilho, uma lenda do futebol brasileiro e do Fluminense. E espero que vocês tenham gostado. Manda ver nos comentários aí que eu quero saber a opinião de vocês, tá? Se tem mais alguma história que ficou faltando do Castilho, se vocês conhecem alguma. Se eu errei em alguma coisa, porque falo tudo aqui da mente e do coração. Valeu? Mais uma vez, saudações tricolores. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.